Alô, alô, galerinha! Hoje a gente vai propor para vocês na videoaula de hoje uma situação, problema, show de bola. Atenção, clubistas, presta atenção na pergunta de hoje. Veja a situação, problema. Sabendo que o quadrado tem área de 4 metros quadrados e um triângulo equilátero tem perímetro de 6 metros, qual os valores das razões trigonométricas dos ângulos agudos dos polígonos citados? Leiam novamente, deem uma pausa e comecem a resolver. Vamos partir para a solução dessa situação, problema. Vamos montar, né? Sabendo que o quadrado tem área de 4 metros quadrados, então, o quadrado, a área do quadrado é igual ao que? A 4 metros quadrados. Temos essa informação, ou seja, estamos colhendo os dados, beleza? Vamos repetir a leitura. Quadrado e um triângulo equilátero tem perímetro de 6 metros. Então, aqui são os dados da questão. O perímetro do triângulo é 6 metros. Então, vamos ler novamente. Qual os valores das razões trigonométricas dos ângulos agudos dos polígonos citados? Então, ele aqui quer saber, né? Ele quer saber as razões trigonométricas. Então, quais são as razões trigonométricas que a gente estudou? Seno, cosseno e tangente. Então a gente vai, através dos conteúdos estudados, encontrar o seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos dos polígonos citados. Show de bola, né? Show de bola. Vamos para a solução. Primeiro, vamos estudar o quadrado. O quadrado faz parte da família dos quadriláteros, ou seja, uma figura que tem 4 lados. Então, vamos desenhar aqui um quadrado. A mão livre fica marromeno, tá? É uma figura que tem 4 lados, né? O encontro dos lados a gente viu que a gente chama de vértice. O quadrado é uma figura que tem 4 lados iguais. E 4 ângulos iguais. Então, a gente viu que o quadrado, a definição do quadrado é esse daqui. Certo? Então, veja só. A priori, vamos tentar descobrir aqui, a priori, quanto mede os lados deste quadrado. Beleza? Então, vamos aplicar a fórmula A igual a L elevado a 2. Beleza? Vamos substituir os dados. A igual a 4 igual a L elevado a 2. Beleza? Aí a gente tem esta operação aqui. Esta operação a gente já trabalhou. Tem videoaulas, potenciação. Então o inverso da potenciação é radiciação de sin 2, índice 2, raiz quadrada. Arrumando vai ficar L é igual a raiz quadrada de quanto? De 4. Beleza? Então, como é que a gente vai descobrir a raiz quadrada de um número? A gente usa o processo de fatoração. Começa com o primeiro número primo, 2, dá 2, dá 2, dá 1.
escrever o número que está aqui dentro na forma fatorada, que é 2 elevado a 1, 2. Beleza? Quando a gente faz isso, encontra o número na forma fatorada e substitui aqui dentro. Ele vai ser igual a raiz quadrada de 2 elevado a 2. Então, o processo de eliminação desse radicando de dentro do radical. A gente elimina, esse 2 vai para fora, fica 1, raiz quadrada de 1 dá 1, logo L é igual a 2. A unidade que a gente está trabalhando, 2 metros. Então, de cara, a gente já sabe que os lados deste quadrado medem 2 metros. Beleza? Aí a gente vai ter que usar um artifício matemático para encontrar os ângulos agudos, né? Razões trigonométricas. As razões trigonométricas são a partir dos ângulos agudos. Beleza? Então a gente vai unir pontos opostos. Esses pontos opostos, quando a gente liga, a gente está construindo o que? A diagonal do quadrado. Quando a gente constrói a diagonal do quadrado, vê só, quando traço esse segmento de reta, dividindo o quadrado em 2 triângulos, estão vendo? Este ângulo aqui, a gente tem os valores dele, né? A gente tem os valores, vamos botar logo agora, 45 graus, 45 graus. Esse aqui é quantos graus? 90. Então eu tenho este triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, beleza? Um triângulo retângulo. Então se a gente tem esse triângulo, vamos recortar, ok? E vamos montar este triângulo retângulo na outra página para a gente resolver. Recortando e montando aqui o triângulo, temos aqui as nossas medidas. Então essa parte do triângulo retângulo, tá certo? Esse triângulo é retângulo em B. Aí a gente vai ter que descobrir quanto vale a diagonal do quadrado. Porém, a diagonal do quadrado com relação ao triângulo que a gente está estudando, aqui a gente vai chamar esse triângulo aqui, esse elemento de hipotenusa. Os outros lados são chamados de catetos. Beleza? Então, quando a gente tem um triângulo retângulo, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos, né? Isso aqui foi colocado na cabeça de vocês, mas recitem este teorema, que é o que cai no Enem, beleza? Então a gente tem aqui o teorema de Pitágoras. Vamos substituir os dados que a gente tem no exercício aqui no teorema de Pitágoras. A hipotenusa é a diagonal B, um dos lados, e vamos partir para a resolução, né? Essa resolução aqui a gente já viu, 2 elevado ao quadrado dá 4, mais 2 elevado ao quadrado dá 4. Continha básica que a gente aprendeu. A gente tem o inverso desta operação matemática, que a gente já sabe. E como é que a gente vai resolver a raiz quadrada de um número? Isso, através do processo de fatoração. Vamos lá. Começa sempre com o primeiro número primo. Repete.
Então observe que eu vou escrever o número 8 na forma fatorada. A base, que é 2, está sendo repetida quantas vezes? 3. Estudamos o seguinte, que eu tenho que escrever a forma fatorada cujo expoente seja um número divisível por 2 por causa do índice do radical, né? Então a gente viu isso em aulas, videoaulas presentes. Então, ó, 2 mais 1, 3. Aplicação de propriedades de potenciação. Beleza? Vamos substituir dentro do radical a forma fatorada do número 8. Então a gente viu que para eliminar de dentro do radical o radicando, o expoente 2 igual a 2, esse aqui vai para fora do radical. Esse aqui fica porque o expoente é menor. Beleza? Então a diagonal, o 2 saiu, raiz quadrada, esse 2 fica. Resolvendo o expoente, então nós temos aqui a diagonal do quadrado. Beleza? Porque a gente está calculando a diagonal do quadrado. As razões trigonométricas a gente precisa do valor da hipotenusa e do valor dos catetos. Aqui a gente completou os valores dos elementos deste triângulo retângulo. Ok? Agora vamos encontrar as razões trigonométricas. Primeira razão trigonométrica, seno de que ângulo? 45 graus. A definição que a gente estudou é cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso aqui é a definição que a gente estudou em sala de aula. Então, vamos botar a definição também do cosseno do ângulo, né? É igual, qual é a definição? Aqui, cateto oposto sobre a hipotenusa e a tangente de 45. A definição que tem que ficar na cabeça é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza? Agora vamos calcular. Cateto oposto ao ângulo de 45 graus. Então, a gente vai ter que aqui na figura fixar um ângulo. Então, eu vou fixar esse aqui. Eu tenho dois ângulos de 45, então eu vou fixar esse aqui. Fixando esse daqui, eu sei que esse cateto aqui é o cateto oposto e esse outro aqui é o cateto adjacente. Beleza? E a hipotenusa. Vamos lá. A definição diz cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto, quanto vale? 2. Vamos botar aqui. Sobre a hipotenusa. O valor da hipotenusa é a diagonal. Aí a diagonal do quadrado a gente calculou, né? Raiz de 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Presta atenção aqui nesta continha. Ok? Presta atenção. Então eu vou simplificar 2 por 2. É o processo de simplificação de números racionais. Aqui em cima vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 2. Estudamos que a raiz quadrada não pode ficar no denominador. É um número irracional. E aqui a gente vai usar o processo de racionalização. Beleza? Então o processo de racionalização tem aula no canal, assistam, tirem as dúvidas. Aqui a resposta vai ser 2 sobre raiz de 2 sobre 2. Então este passo aqui, para encontrar esta resposta, a gente aplicou racionalização dos denominadores, ou racionalização. Beleza? Então achamos aqui o seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Vamos agora partir para o cosseno.
O cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos voltar. Cateto adjacente, quanto é o cateto adjacente? 2. Vamos lá, tá 2. Sobre a hipotenusa, claro. A hipotenusa a gente viu que é a diagonal e a diagonal vale 2 raiz de 2. Então, ó, processo análogo à resolução do item lá em cima. Beleza? O item lá em cima. Então, a gente vai aqui colocar logo a resposta. 2 raiz de 2. Show de bola, né? Vamos concluir agora calculando a tangente de 45 graus. Quanto é a tangente de 45 graus? Cateto oposto, que é 2, sobre o cateto adjacente. Vamos ver a figura? Também 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, a gente encontrou os valores do seno de 45 graus, cosseno de 45 graus e tangente de 45 graus. Show de bola, né? Agora a gente vai encontrar os outros ângulos mediante a figura geométrica que foi dada. Qual foi a figura geométrica que foi dada? Presta atenção que aqui a gente já usou. O perímetro de um triângulo equilátero, né? Triângulo equilátero. Então, vamos nessa. Vou pegar aqui, desenhar para vocês manualmente, é assim, tá? Um triângulo equilátero. A definição de triângulo equilátero é uma figura que tem três lados iguais e três ângulos iguais. Então, ó, o desenho vai ficar mais ou menos assim. Como eu estou com a mão livre, o negócio não está sendo perfeito, tá? O encontro dos lados é chamado de vértice. O triângulo equilátero ele tem três lados iguais, ó, L, 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 e três ângulos iguais. Beleza? Com relação, primeiro vamos falar com relação às medidas dos lados. A gente viu que o perímetro, é essa simbologia do triângulo equilátero, é igual a 6. Logo, a gente sabe que o que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados de uma figura geométrica. Então, eu estou somando os lados. A gente sabe que esses lados do triângulo equilátero são iguais. Então, eu posso escrever assim: 3L igual a 6. Daí eu tiro que o lado do triângulo equilátero, fazendo a continha aqui, né, é igual a 2. 2 o quê? Metros. Então, eu estou dividindo, né, para saber o valor do lado do triângulo equilátero. Então, eu sei que o lado do triângulo equilátero é igual a 2. Então, ó, eu conheço essas medidas, 2 metros. Agora, quanto aos ângulos, a gente sabe que a soma interna dos ângulos de um triângulo qualquer é igual a 180. Então, eu tenho este ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Isso aqui é igual a 180. Sabendo que esses ângulos são iguais, né? Esses ângulos são iguais. Então, eu vou chamar aqui de ômega. Logo, vai ser 3 ômega mais ômega mais ômega vai ser igual a 3, ó, igual a 180. Fazendo a continha de dividir, o ângulo é igual a 60 graus. Então, eu sei que esses ângulos aqui, ó, medem 60 graus.
ou seja, os ângulos internos de um triângulo equilátero, a gente mostrou aqui, ó, que é 60 graus. Beleza, agora vê só, eu tenho que aplicar aqui os conhecimentos que a gente estudou com relação a seno, cosseno e tangente. Para isso, tem que surgir aqui uma figura chamada triângulo retângulo. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar o vértice mais alto, ó, o vértice mais alto e o ponto médio, onde é que eu vou escrever? O ponto médio de um dos lados. Quando a gente liga o vértice mais alto ao ponto médio de um dos lados, isso aqui a gente vai chamar de altura do triângulo equilátero. Ok? Então a altura com relação a esta medida aqui, ela é perpendicular. E o que é a medida perpendicular? O ângulo é de 90 graus. Beleza? Então eu sei que aqui é a altura é perpendicular a esta medida, certo? E o ângulo entre a altura e esta medida, que a gente vai chamar de base, é 90 graus. E o que foi que a gente fez quando a gente ligou esse vértice a esse ponto médio? A gente dividiu este ângulo aqui, ó, em duas partes iguais. Então, se aqui é 60, logo eu tenho 30. Estão enxergando, né? 30. Então eu tenho 30. A partir daqui apareceu 60 é um ângulo agudo, 30 é um ângulo agudo. E tem uma figuras, dividir um triângulo em duas figuras geométricas onde eu posso aplicar os conhecimentos das nossas aulas passadas. Beleza? Então o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou recortar e vou apenas pegar esse triângulo aqui. Show de bola, né? Show de bola. Vê só. Aqui eu dividi o ângulo em duas partes iguais. E aqui embaixo também, ó. Ó, aqui embaixo. Se esse lado aqui mede 2, então aqui mede 1. Enxerguem aí. E aqui mede 1. Beleza? Então vamos recortar esse triângulo equilátero em dois triângulos retângulos. E vou só utilizar um triângulo retângulo para a gente poder fazer os cálculos, nossos cálculos. Beleza? Então, ó, peguei o triângulo retângulo e aqui a gente vai fazer os nossos estudos. Beleza? Mas para isso eu tenho que completar. Vê só, eu tenho esta medida do triângulo retângulo, tenho esta outra medida. Só não tenho esta medida aqui. Tá certo? Porque esta medida, com relação ao triângulo retângulo, vamos dar nome aos bois, né? Aqui a gente vai chamar de cateto, que é a hipotenusa, ok? A hipotenusa aqui, epa, errei, aqui é a hipotenusa, desculpa. Que é a hipotenusa, este lado é a hipotenusa, e os outros lados são chamados de catetos. Aqui é um cateto, aqui é outro cateto, beleza? Hipotenusa, o que eu escrevi aqui. Para isso a gente vai aplicar o quê? Aplicar o quê? O teorema de Pitágoras, né? Então, ó, isso aqui a gente já sabe. Treine na cabeça e também treine o teorema, né? Vamos aqui aplicar, né? Aplicando, temos o seguinte: A, que é a hipotenusa, quanto que é a hipotenusa? 2, igual a B, um dos catetos. Então vamos chamar aqui um dos catetos, e C, o outro cateto, que é a altura do triângulo equilátero. Resolvendo aqui as continhas, temos 2 ao quadrado, que dá 4, igual, 1 ao quadrado dá 1, mais L ao quadrado, H ao quadrado. Essa continha aqui, né, ó, o 1 vai passar para o outro lado da igualdade, invertendo a operação que tem aqui. Então, vai ficar
h ao quadrado igual a 4 menos 1 dá 3. O inverso desta operação a gente já sabe. Eu estou só indicando. Então, a altura do triângulo equilátero, deste triângulo equilátero, é 3 raiz de 2 metros. Beleza? Com isso, a gente vai encontrar as razões trigonométricas. Vamos nessa? Eu vou botar bonitinho na outra página, tá bom? Botar bonitinho na outra página. Então, temos, razão trigonométrica seno de 30. Aí aqui eu vou colocar novamente a definição, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. É a definição. Beleza? Então vamos colocar as definições para ficar bonitinho aqui. Cosseno de 30, tangente de 30 graus. Vamos botar as definições, que isso aqui tem que ficar certinho na cabeça. Cateto oposto sobre a hipotenusa, a tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos agora resolver, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então vamos ver aqui a figura. Com relação ao ângulo de que a gente está calculando, o ângulo de 30 graus. Esse aqui que eu fixei primeiro, né? Fixei primeiro, fixo 1. Então vai ser o cateto oposto, vai ser esta medida aqui. E consecutivamente, com relação ao ângulo de 30 graus, o cateto adjacente. Beleza? Então o cateto oposto mede quanto? 1. Sobre a hipotenusa, é 2. Agora vamos encontrar o cosseno, que é o cateto adjacente. Vamos olhar a figura, o cateto adjacente. Quanto é o cateto adjacente? É justamente a altura do triângulo equilátero, né? Ó, que é raiz de 3. Beleza? Vamos lá. Vai ficar cateto adjacente, raiz de 3, sobre a hipotenusa. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa é quanto? 2. Então a gente tem aqui, ó, show de bola, né? Vamos agora calcular a tangente de 30, cateto oposto ao ângulo de 30, ó, cateto oposto. Quanto é o cateto oposto? 1. Sobre o cateto adjacente, ao ângulo de 30 graus, o cateto adjacente, quanto que é? 30, raiz de 3. Presta atenção aqui, ó, galerinha, raiz de 3. Observe que tem um radical no denominador de um número fracionário. Não pode. Então a gente aprendeu o processo de racionalização. Então, aplicando o processo de racionalização, vai dar este resultado. Então, ó, façam as continhas. Sala de aula a gente treinou este processo. Então aqui é racionalização. Beleza? Então a gente encontrou aqui o seno de 30, o cosseno de 30 e a tangente de 30. Show de bola, né? Vamos agora encontrar o seno de 60, cosseno de 60 e tangente de 60. Aqui eu não vou colocar a definição, que são as mesmas que eu vou utilizar aqui em cima. Então a tangente, o cosseno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos voltar lá para a figura rapidinho. O ângulo que agora a gente vai fixar é esse aqui, ó. Estão vendo? Fixo 2. Então eu tenho aqui fixo 2.
esse ângulo aqui, que é 60, o cateto oposto já vai ser esse daqui, ó. Cateto oposto a 60, e aqui vai ser o cateto adjacente ao ângulo 60, beleza? Então, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto, quanto é o cateto oposto? Raiz de 3. Sobre a hipotenusa, que vale 2. Então, a gente tem o seno de 60. O cosseno de 60, cosseno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cateto adjacente é o ângulo 60 graus, é 1. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa quanto é? 2. Então, a gente calculou o seno de 60. E a tangente de 60, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto, raiz de 3, né? Sobre o cateto adjacente, que é 1. Então, essa continha aqui, todo número 1 no denominador, a gente escreve neste formato. Beleza? Então, encontramos aqui os valores das razões trigonométricas dos ângulos agudos das figuras. Então, a conclusão aqui, ó. Conclusão. Beleza? Então, vamos juntar a conclusão dos nossos estudos. Então, eu vou montar isso aqui para vocês. Vão aprendendo como é que se monta, ok? Aqui a gente bota os ângulos que a gente encontrou, que são esses ângulos aqui, os ângulos agudos. A gente encontrou o seno, encontramos o cosseno e encontramos a tangente. Vamos colocar aqui os valores que a gente encontrou, né? Seno de 30, cosseno de 30 e a tangente de 30. Seno de 45, vamos voltar aqui para mostrar, ó. Raiz de sobre 2. Cosseno e a tangente, certo? Voltando à tangente. De 60, a gente encontrou a raiz de 3 sobre 2, 1 meio e raiz de 3. Aqui, a conclusão do estudo é que a gente montou esta tabela, ok? Esta tabela é a tabela que vocês vão usar nos exercícios que aparecerem aí, os ângulos 30, 45 e 60. Então aqui é a tabela chamada de razões trigonométricas dos ângulos agudos. Ok, galerinha? A aula foi um pouco extensa, mas o conteúdo está completo. Então a gente apresentou para vocês a forma de encontrar, mas o que é que vocês vão usar? Vão usar a tabela das razões trigonométricas, ok? A tabela
das razões trigonométricas dos ângulos agudos. Atenção, clubistas, assistam para tirar futuras dúvidas. Aula no meu canal JJ Show Física ou no canal do professor William Duarte, W Show Matemática. Tchau, tchau, galerinha. Até a próxima.